Histórias aterrorizantes das terras selvagens de Laredo. Você já se perguntou o que realmente se esconde nas vastidões inexploradas do sul do Texas? Já imaginou que tipo de criatura poderia sobreviver nos chaparrais espinhosos, onde até os homens mais corajosos hesitam em pisar? E se eu lhe dissesse que há algo lá fora, algo que nem os apaches mais experientes ousam nomear, algo que transformou soldados valentes em homens quebrados que jamais voltaram a dormir em paz? Meu nome é Sam Houston, e durante meus anos servindo a esta grande nação e ajudando a moldar o destino do Texas, ouvi relatos que fariam qualquer homem sensato questionar se realmente conhecemos todas as criaturas que habitam esta terra. Hoje, pela primeira vez, vou compartilhar com vocês os testemunhos mais perturbadores que chegaram aos meus ouvidos. Histórias que mantive guardadas por décadas, mas que agora, no final de minha vida, sinto que devem ser contadas. O Chaparral. Maldito era o ano de 1847, e eu acabara de retornar de uma expedição militar às margens do Rio Grande. O sol texano castigava impiedosamente nossa coluna quando decidimos fazer uma parada estratégica em Laredo. A cidade, ainda jovem e rebelde, fervilhava com histórias de contrabandistas, bandoleiros e outras coisas. Foi na taverna El Coyote Sediento que ouvi pela primeira vez sobre a fera do Chaparral. O homem que me contou era um comerciante mexicano chamado Dom Aurélio Vasquez, um veterano das rotas comerciais que conhecia cada espinho, cada ravina e cada segredo das terras selvagens entre Laredo e Monterrey. Dom Aurélio tinha olhos que pareciam ter visto demais para uma vida só. Quando mencionei nossa intenção de atravessar o Chaparral na manhã seguinte, ele segurou meu braço com força surpreendente para sua idade. General Houston, disse ele em inglês quebrado, há algo em El Chaparral que não deve ser molestado. Something that hunts when the moon is dark. Pensei inicialmente que se tratava de superstições locais. Afinal, todo o território de fronteira tem suas lendas. Mas quando Dom Aurélio começou a relatar o que havia presenciado 3 anos antes, percebi que estava diante de algo diferente. O primeiro testemunho. A caravana perdida. Era uma caravana de 12 homens, começou Dom Aurélio, sua voz baixa para não atrair ouvidos indesejados. Comerciantes como eu, levando mercadorias para San Antônio. Eu conhecia todos eles. Homens experientes que sabiam se defender. Ele fez uma pausa, tomando um gole longo de mezcal antes de continuar. Decidimos acampar numa clareira conhecida, um lugar que usávamos há anos. Estava tudo normal até a segunda noite. José Martínez, nosso vigia, começou a falar sobre olhos que brilhavam na escuridão. Olhos grandes demais para serem de qualquer animal conhecido. O mexicano passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar as memórias. Na terceira noite, encontramos as pegadas. Senhor Houston, em meus 50 anos atravessando estas terras, nunca vi marcas como aquelas. Eram de uma criatura que caminhava sobre 2 pernas, mas os pés, madre de Deus, eram como garras, maiores que as de um urso, mas com dedos que pareciam quase humanos. Dom Aurélio desenhou o formato na mesa empoeirada da taverna. O que vi me fez reconsiderar tudo o que pensava conhecer sobre a fauna local. O ataque veio na 4ª noite. Eu estava de guarda com Pedro Salinas, quando ouvimos um som. Um rugido que parecia sair do próprio inferno. Não era como qualquer animal que conhecíamos. Era grave, mas também tinha algo de humano. Como se fosse um homem gritando através da garganta de uma fera. Seus olhos se perderam no passado enquanto continuava. A criatura veio das sombras como o vento da morte. Alta como 2 homens, coberta de pelo escuro que brilhava sob a lua minguante. Mas o pior eram os olhos, vermelhos como brasas, inteligentes demais para serem de um animal comum. Dom Aurélio tremeu visivelmente. Ela pegou Pedro antes que ele pudesse gritar. Simplesmente o ergueu com uma mão e quebrou seu pescoço como se fosse um galho seco. O som. Nunca vou esquecer o som. E então? Perguntei, genuinamente perturbado pelo relato. Então ela olhou diretamente para mim.
E eu juro pela Virgem de Guadalupe, General Houston, que aquela coisa sorriu. Sorriu como se entendesse exatamente o terror que estava causando. Depois desapareceu no chaparral, levando o corpo de Pedro. E os outros homens da caravana? O rosto de Dom Aurélio se ensombreceu ainda mais. Quando o sol nasceu, encontramos mais 4 homens mortos. Não apenas mortos, general. Despedaçados, como se a criatura tivesse brincado com eles antes de matá-los. O resto da caravana nunca mais foram encontrados. O segundo testemunho. O soldado quebrado 2 dias depois dessa conversa, enquanto preparávamos nossa partida de Laredo, um jovem soldado procurou-me no acampamento. Sargento William Bill McKinnon, originário do Tennessee, havia servido sob meu comando durante a Guerra México-Americana. Conhecia-o como um homem corajoso e confiável. Mas o homem que se apresentou diante de mim naquela manhã era uma sombra do soldado que eu conhecia. Magro ao extremo, olhos fundos e inquietos, mãos que tremiam constantemente. General Houston, disse ele, a voz quase um sussurro. Preciso lhe contar algo antes que o senhor entre naquele chaparral. Ofereci-lhe café e um lugar para sentar, mas ele recusou ambos, permanecendo de pé, olhando nervosamente por sobre o ombro. Há 3 semanas eu estava em patrulha com mais 5 homens. Ordens eram para rastrear um grupo de salteadores que havia atacado uma fazenda perto de Zapata. O rastro nos levou direto para o coração do chaparral. Bill fez uma pausa, limpando o suor da testa apesar da manhã fresca. No segundo dia, começamos a notar que estávamos sendo seguidos. Não por bandidos, general. Por algo diferente. As pegadas que encontrávamos não faziam sentido. Grandes demais para serem humanas. Mas, com a forma quase humana. Ele apontou para uma árvore próxima. E havia marcas de garras nas árvores. Marcas que iam desde a base até a altura onde nenhum homem alcançaria. Como se a criatura usasse as árvores para se mover, saltando de galho em galho. Continue, sargento. Na terceira noite, Corporal Jenkins estava de sentinela quando ouviu galhos quebrando. Não era o som de homens se movendo, general. Era algo pesado, mas que se movia com uma agilidade antinatural. Jenkins acendeu uma tocha e... Bill parou abruptamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. E o que ele viu? Uma figura impossível. De pé entre as árvores, a não mais de 20 metros do nosso acampamento. Tinha a forma geral de um homem, mas era alta demais, larga demais. O pelo que a cobria era escuro como a noite. E quando Jenkins ergueu a tocha mais alto, vimos o rosto. O sargento começou a tremer violentamente. Não era completamente animal nem completamente humano, general. Era como se alguém tivesse misturado o pior dos dois. Tinha uma testa proeminente, mandíbulas que pareciam capazes de esmagar ossos, mas nos olhos havia inteligência, malícia, fome. O que aconteceu em seguida? A criatura não atacou naquela noite. Apenas observou. Por mais de 1 hora, ficou lá, estudando-nos como um caçador estuda sua presa. Nenhum de nós conseguiu dormir. Ficamos em alerta máximo até o amanhecer. Bill enxugou os olhos com as costas da mão. No 4º dia, começamos a encontrar restos. Ossos despedaçados, roupas rasgadas, equipamentos destruídos. Não eram antigos, general. Eram frescos. E havia um cheiro no ar, um cheiro de morte e podridão que fazia nossos cavalos enlouquecerem de medo. Quantos homens você perdeu, sargento? Todos, general. Todos exceto eu. A confissão saiu como um lamento. O ataque final veio na 5ª noite. Eu estava adormecendo quando ouvi gritos. Não gritos de dor comum, general. Gritos de terror absoluto. Quando saí da minha manta, vi a criatura no centro do nosso acampamento. Bill fechou os olhos, mas continuou falando. Ela estava se alimentando. Private Anderson ainda estava vivo quando a criatura começou a... General, não consigo descrever o que vi. Só posso dizer que corri. Corri como um covarde e não parei até chegar às luzes de Laredo. E os outros soldados? Encontraram pedaços deles espalhados por todo o chaparral.
mas nunca encontraram corpos completos. É como se a criatura tivesse guardado partes para depois. O terceiro testemunho, a mulher do curandeiro na véspera. De nossa partida, uma mulher idosa procurou-me. Maria de los Santos era conhecida em Laredo como curandeira e parteira, uma mulher respeitada por mexicanos e americanos igualmente. Mas também havia sussurros de que ela conhecia artes mais antigas, mais sombrias. Senhor General, disse ela em inglês surpreendentemente claro, você deve saber a verdade sobre La Bestia del Chaparral antes de entrar em suas terras. Convidei-a para sentar-se junto à fogueira do acampamento. Ela aceitou um café, mas suas mãos continuaram se movendo nervosamente, formando sinais que não conseguia interpretar. Minha abuela me contou histórias sobre essa criatura quando eu era ninha. Histórias que vinham de sua abuela e da abuela dela. Esta fera não é nova nesta terra, General Houston. Ela tem estado aqui desde antes dos espanhóis, desde antes dos pueblos antigos. Maria tomou um gole de café, seus olhos refletindo as chamas da fogueira. Os antigos a chamavam de Wendigo del Sur, o canibal do sul. Diziam que era uma vez um homem, um guerreiro apache que cometeu o pecado mais terrível de sua tribo. Que pecado! Ele comeu carne humana durante um inverno terrível. Não por necessidade, Senhor General, mas por gosto, por prazer. E quando você cruza essa linha, quando permite que a fome por carne humana tome conta de sua alma, você se torna algo mais. A velha curandeira fez o sinal da cruz. A transformação não aconteceu de uma vez. Primeiro, ele começou a preferir caçar sozinho. Depois, começou a evitar o acampamento da tribo durante as luas novas. Seus dentes cresceram, suas unhas se tornaram garras, e seu corpo se hizo monstruoso. E a tribo? O que fizeram? Tentaram matá-lo. Reuniram seus melhores guerreiros e o perseguiram até o Chaparral. Mas ele já não era mais humano o suficiente para ser morto como um homem, nem animal o suficiente para ser caçado como uma fera. Maria se inclinou para mais perto da fogueira. Então fizeram o que puderam. Realizaram rituais para contê-lo nesta região, para impedir que se espalhasse para outras terras. Mas não puderam destruí-lo. E desde então, a cada geração, a fera precisa alimentar-se. ¿Alimentarse de qué? De los que entran en su territorio sin permiso. De los que no respetan the old warnings. A cada lua nova, cuando la oscuridad es complete, la bestia sale a cazar. Os olhos da velha se fixaram nos meus. General Houston, você é um homem de guerra. Você enfrentou mexicanos, índios, bandidos. Mas essa criatura, ela não luta como um inimigo comum. Ela brinca com suas vítimas. Las tortura mental e fisicamente antes de terminar. Como você sabe disso? Maria hesitou por um longo momento. Porque meu próprio hijo, meu Eduardo, ele foi taken by La Bestia há 15 anos. Sua voz se quebrou. Era um homem valente, general. Capitão de los Rurales. Mas quando entraram no Chaparral perseguindo bandidos, só um homem voltou. E esse homem se tornou louco. Passava las noches gritando sobre olhos vermelhos e dientes como navajas. O que aconteceu com esse homem? Se matou 2 semanas depois, mas antes de morrer, me contou what he had seen. Me disse que La Bestia havia julgado com os outros homens como um gato plays with mice, que ela os mantinha vivos por dias, alimentando-se de seus miedos, antes de finally alimentar-se de sus cuerpos. Maria se levantou, envolvendo-se no chale. General Houston, if you must enter el Chaparral, vaya durante el día. Stay on the old trails. E se você ouvir anything calling your name en la oscuridad, no responda. Porque la bestia learns the voices de suas vítimas e las usa para atrair others a su doom. O relato final. Minha própria experiência, apesar dos avisos, minha missão exigia que atravessássemos o Chaparral. Como homem de dever, não podia permitir que superstições, por mais convincentes que fossem, interferissem com as responsabilidades militares. Partimos de Laredo ao amanhecer com 12 homens escolhidos a dedo.
soldados experientes que haviam servido comigo em múltiplas campanhas. Levávamos provisões para uma semana e armas suficientes para enfrentar qualquer bandoleiro ou grupo hostil. Os primeiros 2 dias transcorreram sem incidentes. O Chaparral era certamente um lugar hostil. O sol implacável, a vegetação espinhosa que rasgava uniformes e equipamentos, a escassez de água, mas nada que não pudéssemos manejar. Foi na 3ª noite que começamos a notar as irregularidades. Sargento Thomas Murphy, meu homem mais experiente em reconhecimento, reportou que estávamos sendo seguidos. Não por homens, disse ele, mas por algo que se movia de forma estranha através da vegetação densa. General, disse Murphy, enquanto inspecionávamos as pegadas que havia encontrado. Em 20 anos de serviço, nunca vi rastros como estes. As marcas na terra macia eram perturbadoras, claramente de uma criatura bípede, mas com pés que pareciam ter dedos terminados em garras. O tamanho sugeria algo muito maior que um homem comum. Poderiam ser de um Apache usando algum tipo de disfarce? Perguntei. Murphy balançou a cabeça. Não, senhor. A profundidade das marcas indica peso considerável. E olhe aqui. Ele apontou para marcas na casca de um mesquite próximo. Estas marcas de garra sobem até pelo menos 12 pés de altura. Nenhum homem alcançaria essa altura mesmo saltando. Naquela noite, dobramos a guarda e mantivemos as armas carregadas. Mas foi durante meu próprio turno de sentinela que tive meu primeiro vislumbre real da criatura que nos perseguia. Era cerca de 3 horas da manhã quando ouvi o movimento. Não o som normal da vida noturna do Chaparral, mas algo deliberado e cauteloso. Ergui meu rifle e perscrutei a escuridão além do círculo de luz de nossa fogueira. Foi então que a vi. De pé, entre 2 grandes cactos, parcialmente oculta pelas sombras, estava uma figura que desafiava qualquer descrição racional. Era indubitavelmente bípede, mas sua altura era impossível. Pelo menos 8 pés, talvez 9. O corpo era massivamente construído, coberto pelo que parecia ser pelo escuro e grosso. Mas o que mais me perturbou foram os olhos. Mesmo à distância, brilhavam com uma luz vermelha própria, e havia neles uma inteligência que era profundamente desconcertante. Esta não era uma fera comum. Havia algo quase humano em seu olhar, uma consciência malevolente que me fez questionar tudo o que pensava saber sobre as leis naturais. A criatura permaneceu imóvel por vários minutos, simplesmente observando nosso acampamento. Não mostrou medo da luz da fogueira nem fez qualquer movimento agressivo. Parecia estar estudando-nos. Quando finalmente se moveu, foi com uma graça que contrastava estranhamente com seu tamanho. Simplesmente se derreteu de volta nas sombras, desaparecendo tão silenciosamente quanto havia aparecido. Decidi não despertar os outros homens naquela noite. Não havia perigo imediato, e sabia que um relato como esse poderia afetar seriamente a moral da tropa. A noite do terror foi na 5ª noite que a criatura decidiu atacar. Havíamos acampado numa pequena clareira cercada por vegetação densa. Private Johnson estava de guarda quando ouvimos o primeiro grito. Não de Johnson, mas vindo de algum lugar na escuridão. Um som que parecia quase humano, mas distorcido de uma forma que fazia o sangue gelar. Todos saltamos de nossas mantas, armas em punho. Johnson estava em seu posto, visivelmente abalado. "O que foi aquilo, soldado?" perguntei. "Não sei, general." Soou como alguém em agonia terrível, mas havia algo de errado na voz. Como se não viesse de uma garganta humana. O som se repetiu, desta vez mais próximo. E então ouvimos algo que fez vários dos homens recuarem instintivamente. Era a voz de Private Collins, que havia morrido de febre 2 meses antes. "General Houston, ajude-me. Estou ferido." A voz vinha da escuridão além dos limites, de nossa visão, mas era inconfundivelmente Collins. Cada inflexão, cada característica vocal que eu conhecia bem. "É uma armadilha", sussurrei para Murphy. "Collins está morto há 2 meses." Mas mesmo sabendo disso, a voz era tão perfeita, tão convincente, que por um momento questionei minhas próprias memórias. "General, por favor, estou sangrando. Não posso me mover."
Corporal Anderson começou a se dirigir na direção da voz, mas eu o segurei. Ninguém se move. Mantenham suas posições. A voz de Collins chamou por mais alguns minutos, tornando-se cada vez mais desesperada e convincente. Depois, abruptamente, parou. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador que os gritos. Foi então que a verdadeira natureza de nosso perseguidor se revelou. A criatura começou a imitar, com perfeição assustadora, as vozes de cada um de nossos homens. Primeiro chamava com a voz de Johnson para que Murphy se aproximasse. Depois usava a voz de Murphy para chamar Anderson. E assim por diante. Mas o mais perturbador foi quando ouvi minha própria voz vinda da escuridão, dando ordens contraditórias aos meus homens. A imitação era tão perfeita que alguns dos soldados ficaram genuinamente confusos sobre qual era o Houston real. Esta guerra psicológica durou horas. A criatura claramente entendia que estava enfrentando soldados experientes e estava tentando nos separar e confundir antes de atacar fisicamente. Quando o ataque finalmente veio, foi de uma direção completamente inesperada. A fera emergiu do chão. Havia escavado um túnel durante o dia e surgiu no centro exato de nosso acampamento, erguendo-se da terra como uma visão do próprio inferno. Naquela luz fraca da fogueira, pude ver todos os detalhes horríveis que as testemunhas anteriores haviam descrito. Era massiva, facilmente pesando 400 libras, mas se movia com agilidade felina. O corpo era humanoide, mas as proporções estavam todas erradas. Braços longos demais, pernas poderosas demais, torso largo demais. Estava coberta por pelo escuro e grosso, mas em alguns lugares, a pele nua mostrava cicatrizes antigas e marcas tribais que sugeriam uma origem perturbadoramente humana. O rosto era o pior. Mantinha características vagamente humanas, a estrutura básica ainda estava lá, mas tudo estava distorcido. A mandíbula havia se estendido para acomodar dentes que eram parte humana, parte animal. Os olhos eram humanos, em forma, mas brilhavam com aquela luz vermelha antinatural. E havia uma inteligência neles, uma consciência malevolente que era mais terrível que qualquer bestialidade pura. O ataque foi devastadoramente rápido. Antes que qualquer de nós pudesse reagir, a criatura havia agarrado Private Williams e o erguido do chão com uma facilidade terrível. O som dos ossos quebrando ecoou pela clareira. Nossos rifles dispararam quase simultaneamente. Pelo menos 4 balas a atingiram, mas a criatura apenas cambaleou levemente. O que quer que ela fosse, era muito mais resistente que qualquer animal normal. Ela largou o corpo sem vida de Williams e se virou para Corporal Martinez. Desta vez, estávamos prontos. Mais tiros, incluindo 2 que claramente acertaram o centro de massa. A criatura rugiu. Um som que era parte animal selvagem, parte grito humano de raiva, mas continuou avançando. Foi apenas quando o Sargento Murphy conseguiu um tiro certeiro na cabeça que a fera finalmente recuou. Não caiu, mas o impacto foi suficiente para fazê-la hesitar. Aproveitamos a oportunidade para formar um círculo defensivo, rifles apontados para fora. A criatura circundou nosso grupo por horas, ocasionalmente testando nossas defesas com ataques rápidos. Cada vez que se aproximava, disparávamos uma salva coordenada. Algumas balas a acertavam, outras erravam na escuridão, mas foi suficiente para mantê-la à distância. Quando o sol finalmente nasceu, a fera havia desaparecido. O preço do conhecimento perdemos. 3 homens naquela noite: Williams, Martinez e Johnson, que havia sido pego numa das investidas noturnas da criatura. Os corpos que conseguimos recuperar estavam alterados. Não apenas mortos, mas parcialmente consumidos de uma forma que sugeria que a criatura havia se alimentado durante os intervalos entre os ataques. Dos homens que sobreviveram, 2 nunca se recuperaram mentalmente. Private Anderson foi dispensado do serviço 3 semanas depois, incapaz de funcionar devido a pesadelos constantes e terror de qualquer escuridão. Corporal Hayes durou mais tempo, mas eventualmente se suicidou, deixando uma nota que simplesmente dizia: "Não posso esquecer os olhos." Quanto a mim,
consegui manter a compostura oficial. Mas confesso que aquela experiência mudou algo fundamental em minha perspectiva sobre a natureza da realidade. Há coisas neste mundo que desafiam nossa compreensão, criaturas que existem na fronteira entre o natural e o sobrenatural. O relatório oficial que escrevi mencionou apenas um ataque de animal não identificado de grande porte. Não havia como explicar a verdade sem comprometer minha carreira e credibilidade. Mas agora, anos depois, sinto que essa história deve ser contada. Reflexões finais. Durante meus anos subsequentes servindo ao Texas e aos Estados Unidos, ouvi ocasionalmente outros relatos sobre a fera do Chaparral. Comerciantes que perderam caravanas inteiras, soldados que voltaram quebrados de patrulhas de rotina, famílias de colonos que simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Cada história seguia o mesmo padrão. A criatura observava suas vítimas, por dias, aprendendo seus hábitos e vozes. Depois vinha a guerra psicológica, as imitações vocais destinadas a separar e confundir. Finalmente, o ataque físico, brutal e eficiente. Mas talvez o aspecto mais perturbador de toda essa experiência tenha sido a crescente convicção de que a criatura não era simplesmente uma fera selvagem. Havia método em sua loucura, estratégia em seus ataques. Era como enfrentar um inimigo que combinava a força física de uma fera com a inteligência tática de um guerreiro experiente. Maria de los Santos estava certa sobre uma coisa: esta não era uma criatura comum. Havia algo profundamente errado com sua própria existência, como se fosse uma violação das leis naturais que governam nosso mundo. Alguns pesadelos, descobri, são reais. E alguns monstros realmente habitam as fronteiras selvagens de nossa grande nação. O Chaparral próximo a Laredo permanece amplamente inexplorado até hoje. As rotas comerciais principais evitam a região, e mesmo os mais corajosos caçadores e exploradores raramente se aventuram muito profundamente naquelas terras espinhosas. Talvez seja melhor assim, porque algumas coisas são melhor deixadas sem perturbação, escondidas nas sombras onde pertencem, e algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas por qualquer homem, mesmo um que ajudou a conquistar e moldar as vastas extensões selvagens do Texas. Se histórias como esta despertam sua curiosidade sobre os mistérios não contados da história americana, sobre os segredos que nossos antepassados levaram para o túmulo, então inscreva-se neste canal. Há muito mais onde isso veio. Relatos de soldados, exploradores e pioneiros que enfrentaram horrores que a história oficial prefere esquecer. Porque a verdadeira história da América não está apenas nos livros de texto. Está nas memórias, assombradas de homens como eu, que caminharam pelos lugares selvagens e viram coisas que não deveriam existir. Inscreva-se agora e junte-se a mim enquanto desvelo mais desses relatos perdidos. Histórias que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre as terras que chamamos de lar.